Muito boa noite, pessoal do Núcleo Espírita. Nós estamos para mais uma live da Reforma Íntima. Eu vou colocar aqui a Vanessa para divulgar. Enquanto a Vanessa divulga o link do NEFA, vou fazer uma música para a gente esperar o pessoal ir entrando, né? E à medida que eles forem entrando, a gente vai dando o nosso boa noite. Já temos um participante, Elisângela, seja bem-vinda, boa noite. Estou falando aqui para o pessoal que está entrando, que a gente vai fazer uma música até a Vanessa terminar de divulgar, né, o link nas nossas mídias, e aí a gente começa logo depois, né? Vamos cantar um pouquinho, porque quem canta, seus males espanta, certo? Suave embalo de uma vida que volta às provas do amor, se renova como linda flor que quer se regenerar, e se não sabe o que mais virá, sabe que o tempo a protegerá. Em torno de tantas escolhas, estradas pra se trilhar, o que a vida tem de certo, o que de novo mostrará. Sente por dentro vontade de amar e de viver sorrindo, de se libertar. Siga os caminhos que escolhi, sei que me prendo ao que sou, estou pronto pra crescer, expandir os limites de amar. Cada virtude que eu colhi, fruto do tempo de existir, me determino e vou lutar. Eu livre quero continuar, e na essência de viver e ser feliz, sigo o compasso da beleza de encontrar, pois cada elo que eu faço e vivo me faz algo sentir, muito aprender pra continuar a aventura de sonhar, de mais amar. Sigo os caminhos que escolhi, sei que me prendo ao que sou, e que estou pronto pra crescer, expandir os limites de amar. Cada virtude que eu colhi, fruto do tempo de existir, me determino e vou lutar. Eu livre quero continuar. La 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 na 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 na. Sigo em frente e vou continuar essa aventura de sonhar. Eu livre. Eu livre. Eu
Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Madá, saudade de você. Quanto tempo. A turma que for chegando, por favor, vai dando boa noite pra gente interagir, ver quem tá chegando. Hoje, nossa live, mais que especial, traz Vanessa e Tainara, ao vivaço, falando de energias criadoras. Boa noite, meninas. Daqui a pouquinho eu passo vocês para frente. Vamos fazer a leitura, né? Primeiro, a nossa abertura. Não sei se a Vanessa vai querer música. O que você pensou aí, Vanessa? Olha, eu sempre quero música, porque música é uma delícia. Eu imaginei que ela ia falar isso, gente. Eu imaginei, viu? Jaque, seja bem-vinda. O pessoal vai dando boa noite para a gente aí, ó, assim que for chegando. A gente vai fazer uma leitura. Eu vou abrir ao acaso o Vinha de Luz. Você tem alguma leitura específica, Vanessa? Ou podemos fazer? Pode fazer o acaso. Pode, né? O Uhum. acaso nos trouxe o teu dom. Então, a leitura é do livro Vinhas de Luz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o teu dom. Não te desprezes o dom que há em ti, Paulo. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los a benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Olha a responsabilidade que a leitura coloca nas mãos de cada um de nós como espíritos na jornada terrestre. E qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Com que eu posso ajudar a humanidade? Né? Cada um sabe aquilo que tem nas mãos e aquilo que pode dar. Né? Vamos pedir à espiritualidade amiga que possa estar conosco nesse momento e possa iluminar o nosso estudo, o nosso momento de trabalho. A reforma sempre é um encontro familiar. Então, que nós tenhamos a família espiritual entre nós, junto conosco, né, os trabalhadores, os visitantes, os amigos do NEFA. Quem quiser colocar a sua água ao lado do seu celular, ao lado do seu computador, essa água será fluidificada à distância e cada um vai receber o seu remédio ou o remédio para quem a gente quer fluidificar a água. Então, que o Pai possa estar junto conosco e nos amparar nesse instante. Um sentimento me ronda, não sei dizer
tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Muito boa noite a todos e muito boa noite mais uma vez a essas lindas meninas. Reinaldo Oscar, diretamente de São Lourenço, acabou de chegar, e já Raquel também está presente, e acreditem vocês, diretamente de São Paulo, Maria Luísa Pachewolf, vulgo Maluca! Sejam bem-vindos, eu passo a palavra às minhas queridas para a gente começar o estudo da noite. Fiquem à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Engraçado, né? A gente vai se acostumando. É claro que no presencial é diferente, é muito mais gostoso, né? A gente sente falta. Mas eu terminou a prece, eu olhei para a Tainara e falei, ai, sentindo nefa agora. E é até bacana, né? Que no momento da oração a gente se imagine no Nefa, né? E se imagine ali naquele momento da reforma íntima, porque é energia, né? Que a gente está projetando para ajudar a proteger a nossa casa também nesse momento em que ela está lá, né? Esperando, né? O nosso retorno. Vai ser bem gostoso, delícia. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje, então, de energias criadoras da alma. E aí, como eu sempre gosto de falar no começo, né? Não é uma exposição, eu e a Tainara não vamos trazer conceitos prontos só para vocês escutarem, né? A gente quer conversar. Então, vocês falem para a gente o que vocês acham. A gente vai fazer várias perguntas, vocês vão respondendo no chat. A Lili vai colocando tudo para a gente. Lili pode interromper, tá? Pode interromper, que você sabe aqui que engatou a primeira vai. Então, pode interromper, não tem problema nenhum. E aí a Tainara vai começar, né, com a primeira pergunta, com o primeiro comentário. E só para avisar a Lili que a gente adora fazer pergunta para ela. Sim. Só avisando, assim, tá? A sua preferida, gente. Primeira coisa que eu penso, nossa, pergunta pra tia Lili, cara. Então eu quero pedir ajuda aos universitários. Pessoal, me socorre, porque elas me colocam nessa sinuquinha de bico, né? Elas fazem a pergunta, eu não sei a resposta, eu nunca sei a resposta, vocês me ajudem aí, né? Ajuda aí, o pessoal vai comentando, a gente vai junto. Fiquem à vontade, meninas. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, escutar algumas respostas, é o que é energia para vocês? O que vocês acham disso? É uma coisa material, material, é algo que a gente se vê? O que vocês acham que é energia? Vocês acham também que vocês conseguem perceber, né? Definindo o que é energia, vocês conseguem perceber essa energia, assim,
em volta, né? Ou em algum lugar, alguma coisa. Muito bem, enquanto o pessoal vai respondendo, e eu sei que, logicamente, né, sobrou para mim. Rapidinho. Pessoal, vocês sejam rápidos aí para digitar. Eu estou olhando aqui. Olha, eu vou interromper a Lili na hora que vocês digitarem, por favor. Foi muito boa essa pergunta de vocês e muito difícil de responder também, né? Eu estou ouvindo, eu não sei se dá para vocês ouvirem, se o áudio é tão bom e dá para ouvir a chuva. Não sei se dá para escutar. Mas Aqui é não. interessante, olha que interessante, como a chuva traz uma energia diferente para a gente, né? Eu tô aqui e de repente tô ali ouvindo esse barulhinho e aí eu tô pegando um conceito concreto. Eu imagino que não dê para empacotar uma energia. Embora a gente fale na lâmpada, a gente fale no cabo de força, no fio da tomada, que a energia está ali, essa energia é uma energia mais material. Eu penso que a gente está falando aqui de uma energia menos material, né? Para me socorrer, a Rosana já está aí, olha, respondendo. A Rosana respondeu pra gente que energia, para ela, é o ânimo de viver e de fazer. Muito bom. Muito boa resposta. Boa parte pra mim também. Legal, né? E cai naquilo que a gente falou, não é uma coisa que você pode empacotar. Aquela força, determinação que você tem para fazer uma atividade, né? Às vezes você está todo desanimado e você para, puxa vida, né? Estou sem energia, né? E da onde vem isso? Né? O que significa essa energia? A Raquel diz que com certeza é muito particular. Podemos sentir de alegria e tristeza. Isso a gente pode até comparar sobre a energia que rodeia muitas vezes os outros. Que, tipo, a gente tá normal, tá tranquilo, chega alguém que tá muito estressado, a gente capta essa energia, chega a ficar um pouco mal até com isso. A Elisângela, né, colocou. Sim, energias boas e também as ruins. Quando eu perguntei, né, vocês percebem as energias? Sim, né, as energias boas e energias ruins. Legal eles Muito terem falado visível. dos dois polos, né? Bacana isso. Eles colocaram os dois polos, a energia boa e a ruim. Eu espero que vocês. A gente vê isso muito na vida prática, né? Porque a gente tem contato com pessoas que são pessoas, né? Mas, nossa, tudo bom. Tem gente que amanhece já rindo e tem gente que amanhece já chorando. E a gente percebe só chegar perto. Rinaldo falou: energia, força gerada por alguém ou algo. Sim. Tanto que eu peguei até uma citação aqui que fala: a palavra energia vem sendo usada há muito tempo pela humanidade. E no começo do século XX, Albert Einstein nos apresentou a relação entre energia e a matéria com sua célebre equação: E igual a mc ao quadrado, onde E é energia, m a massa e c é uma constante matemática. Fica patente que tudo na natureza é energia, em diferentes estados e formas. Que a gente consegue ver do mesmo jeito que a gente fala que energia é algo que a gente pode sentir, algo muito palpável também. A gente vê, tem uma própria fórmula para isso, para demonstrar o que é. A energia, tipo, se demonstra pra gente, mostra em várias maneiras. Tipo, não é somente algo fixo, sempre há alguma coisa para mudar, alguma coisinha diferente. É muito legal perceber isso também, que tudo em volta tem energia, desde o átomo mais pequeno, átomo assim, até a maior coisa que existe. E é engraçado, né? Porque a gente tem um pouquinho essa necessidade, né? De trazer os conceitos do espiritismo para as coisas comprovadas, vamos dizer assim. E a energia, ela é uma coisa comprovada, ela é provada, né, através de uma equação. Então, você vê o quê? A gente dá tão pouca importância para uma coisa que está tão intrínseca, tão dentro ali da nossa vivência, né, do nosso dia a dia. E aí eu ponho outra pergunta para vocês. E quando eu falo, eu junto, né, o nosso tema, eu falo de energias criadoras da alma. O que vem à mente? O que vocês acham que é? Lili, agora é a sua vez, assim, com muita humildade. Olha, Eu vou colocar um comentário da Raquel primeiro. Ótimo!
que vai me ajudar, que vai me ajudar a discorrer. Olha o que a Raquel disse. Raquel disse, existem pessoas que só de olhar sentimos paz. Olha isso. Diferente o que a alma produz? Não é? Se a gente está falando de energia criadora da alma, você pensa o que a alma produz? A gente estava, antes de começar o estudo, eu e a Vanessa estávamos conversando aqui sobre os próximos estudos, né? E dezembro é um mês que a gente fala de Jesus. E aí eu comentei com ela que eu queria trazer uma pessoa diferente para falar de Jesus. E nós pensamos em trazer ele por ele mesmo. Trazer Falou Jesus. Um expert. Trazer um expert. A gente falou, vamos convidar Jesus. Só os bons vão assistir. E aí a gente mesmo nem vai conseguir assistir. Mas veja bem, quando a gente fala de Jesus, a gente pensa numa alma perfeita. E nós? Que tipo de alma nós somos? Que energia minha alma produz? Quando eu olho para alguém e dou um sorriso, né? Quando eu passo ansiedade, como diz a Raquel, como eu passo um olhar de paz, né? O que eu estou vibrando? Olha a outra universitária me ajudando. Imagino vibrando e modificando a energia ao redor. A alma, né? A alma fazendo isso. E aí é uma criação pessoal, indissolúvel, indivisível, e não dá para a gente compartilhar. Não posso dar para você a minha energia criadora da alma, porque a minha alma se chama Lili. Ela tem cara, ela tem identidade, ela não pode ser Vanessa. A Vanessa tem que criar dela mesma. Eu penso assim. É muito interessante essa questão do pensamento, me fez lembrar Eu não sou boa de referências, tá, gente? Eu sei que está na coleção do André Luiz, né? É um dos livros que conta, né, a vida no mundo espiritual. E eles estão participando, eles vão receber na colônia um espírito muito evoluído, das altas esferas. Nossa, vai dar um trovãozão aqui. Das altas esferas. E aí, as pessoas, né, lá do nosso lar que vão receber, eles têm que pensar, plasmar o cenário, porque esse espírito vai aparecer, né, só o rosto dele, né, o busto dele, e eles têm que plasmar o cenário para que a vibração fique acessível para o cara descer um pouquinho assim até eles para conseguir falar com eles, só para falar. Né? Então a gente vê como que a questão da energia é muito intensa e faz muito parte de quem a gente é. Se for pensar também, para você ver quanto que Jesus teve que engrossar um certo perispírito para conseguir chegar aqui, porque do jeito que estava não era compatível a energia. Sim, sim. Raquel ainda colocou, né? Aquela oração feita de coração é uma criação da alma. Muito bom. Então, vou colocar para vocês aqui, ó. A gente trouxe vários trechinhos da obra Vida e Sexo, outros também do livro Forças Sexuais da Alma, do Jorge André, tá? E aí eu vou comentando com vocês, ó. No trechinho do Vida e Sexo, o Emmanuel fala assim, ó, que a energia criadora da alma, ou energia sexual, como ela também é tratada, né? E até na maioria das obras espíritas a gente vai achar as energias criadoras como ditas, né, descritas como energias sexuais, ela é um recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, a energia criativa, a energia sexual, ela é inerente à própria vida, não é uma coisa que a gente adquire, ela já vem com a gente. A gente não chega um momento de maturidade do espírito e adquire, não, ela já existe em nós, né? E aí ela vai se expressando durante a nossa existência, ela gera uma carga magnética. Ela não é uma energia simplesmente que está ali. Ela é uma energia que atrai as coisas para nós e repele as coisas de nós, né? Ela tem cargas magnéticas. E aí ele ainda termina afirmando assim, ó, na essência, essa energia verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Olha que importante pensar nisso. Né? Porque quando a gente trata, né, essa energia criadora como energia sexual, vem até
né? As pessoas já ficam assim, falou a palavra sexual, as pessoas já ficam, nossa, isso não podia estar no centro, nossa, isso não pode falar no espiritismo, nossa, isso é pecado, nossa, isso é errado. E é uma energia que, segundo Emmanuel, ela é para constituição e sustentação de todas as criaturas. A gente precisa manter esse equilíbrio, a gente precisa movimentar essa energia, certo? Até no livro do Jorge Andréa, ele fala mais ou menos isso, ele fala que a gente não pode confundir, né, as atividades sexuais, né, o sexo, né, o ato, com as energias sexuais envolvidas. São coisas diferentes. Apesar de uma puxar a outra, são coisas diferentes, né? E aí ele ainda reforça que as forças criadoras, elas são usadas para gerar as coisas mais belas ou úteis, ou também as coisas inferiores, né? Na arte, na literatura, na música, nos impulsos para o bem. Então, quando a gente fala de energia criadora, a gente está falando de tudo isso. A gente está falando da energia que vai reger também, né, a parte sexual, mas também estamos falando da energia que vai criar, né, que vai compor uma música, que vai escrever um poema, e isso tanto para o bem, né, quanto para o mal. E também na energia que vai nos impulsionar para o trabalho do bem. Vanessa, até porque foi o homem que vulgarizou o ato sexual em si, né? Vulgarizou na forma de falar, na forma de fazer colocações, deixar numa linguagem mais chula, coloquial, enfim. E o ato sexual é de uma vibração de energia maravilhoso. Pela criação, né? E pela criação entre o casal. Mesmo que não exista reprodução, mas uma criação de amor, de cumplicidade, né, de autonomia de ambos. Então, eu acho que ali, essa cumplicidade é criadora. Então, o homem é que vulgarizou, infelizmente, né, o ser humano. Sim, sim, né? É a gente que faz o uso, né, daquilo que nos foi dado, como, vamos dizer assim, entre aspas, tá? A gente não gosta muito dessa palavra, mas um dom da criação, né? Algo que nos foi dado para que a gente florisse para o bem, né? E aí a gente vai utilizando da maneira que nos convém. E aí a gente chega em outra pergunta, né? Quais os modos de expressão dessa energia sexual, né? Dessa energia criadora? E a Tainara vai falar, porque essa parte, gente, essa parte é maior complicada. Eu já saí da escola faz bastante tempo e a Tainara ainda está nesse caminho. Então, ela vai falar essa parte. A gente não é expert, né, Tainara? Sim, nem um pouco. São palpites, chutes, a gente pesquisou. Pode ser que seja isso, não entendo muito bem, mas vamos lá. Um dos primeiros métodos de expressão da energia sexual é no reino inorgânico, que é nas reações químicas. Sabe quando um átomo se atrai com outro, essas coisas, ou tem a própria repulsa? É isso que acontece. Essa energia sexual é usada nisso também. Uma das segundas formas é no quimismo eletroquímico. Gostaram? Isso é difícil. Que é a atração entre estruturas orgânicas mais rudimentares. Pelo que eu penso, é tipo a célula. Nós temos as células e temos vários organelas. Essa energia sexual trabalha nessa parte, nessa produção de proteínas dentro da célula, na respiração celular, no transporte. Para mim, essa energia sexual deve estar relacionada a isso, pelo que eu entendi. E também a gente tem no homem, que ela se manifesta em todos os seus níveis. Que no campo biológico ela pode se manifestar pela sensualidade, o poder da atração. No nível psíquico, apresenta-se como afetividade e relação de carinho. E no nível espiritual, apresenta-se como criatividade, que nem a Vanessa falou antes, pelo meio da arte. Lembrando que não pode ir pelo um bom meio ou um meio negativo também. Sim, sim. Quantas expressões artísticas a gente não vê, né, que às vezes são carregadas de uma energia mais pesada, né? Quantos quadros a gente não olha e fala assim, nossa, né? Dá até uma coisa ruim assim que você olha e fala, meu Deus, tá pesado, né? Porque talvez, né, esteja carregado com uma energia um pouquinho mais pesada. E é uma energia de criação, é uma energia sexual. Só uma coisa que eu queria comentar sobre o que a Tainara falou, quando a gente estava estudando, eu estava lendo, né, um pouquinho uns trechinhos
que a pessoa estava destacando no artigo, se eu não me engano, era do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né? Da sequência da vida no mundo espiritual. E aí ele falava que essa energia sexual, ela vem desde o mineral, como a Tainara falou, né? E a gente, como, né, fluido vital, depois como princípio inteligente, a gente vai aprimorando essa energia para que ela possa existir no espírito mais depurado um pouquinho. Então, ela já não vem cru para a gente, né? Ela já vem com toda uma caminhada dos reinos antes de chegar no homem. Acho que isso que é bacana, né? A gente vê como a natureza é perfeita, né? Nada pula etapa. Tudo, né? E, Vanessa, que informação interessante, porque traz para a gente a complexidade do processo evolutivo. Uhum. A gente acha que evoluir é só a gente não falar mal do outro, ser bonzinho. Não é isso. Evolução vai muito além disso. Você vai evoluir o fluido vital, você vai evoluir as energias que você tem, que são as criadoras de todo do seu ser. Então é uma evolução complexa. O seu lado moral, o seu lado intelectual é tudo. Sem isso, né? E aí a gente pensa Jesus, de novo, falando nele, né? Imagina, nós estamos muito longe de ter alcançado um pequeno avanço de evolução. Só para uma curiosidade, né? Hoje eu estava assistindo, até comentei com a Lilian hoje, eu estava assistindo uma palestra do Eduardo Gibelli, e ele é um trabalhador espírita, ele canta, as músicas dele são muito bacanas, e ele é um ótimo palestrante também. Eu estava assistindo uma live dele, e ele estava falando de Jesus. E aí foi muito interessante que ele deu uma informação, que se eu não me engano está no livro Caminho da Luz, que ele falou, que 4 bilhões de anos, quando a Terra foi criada, Jesus já fazia 4 bilhões de anos que Jesus era um espírito perfeito. E ele foi convidado para ajudar, né, a ser um co-criador da Terra. Então, gente, vamos caminhar, né? Mas é o que a gente sempre fala aqui na Reforma. É olhar o topo da montanha, mas não ficar só parado olhando, né? Pensar como que nós vamos subir. Mas nós estamos caminhando, a gente ainda está na nossa infância espiritual, a gente ainda é um bebezinho. Ai, ai. Vamos continuar. Depois a gente vê que a gente tem várias áreas que se aplicam à energia sexual. Como a gente consegue aplicar essa energia em outras áreas? A gente consegue aplicar ela no meio da sublimação, que é você sublimar as coisas, tipo, daquele amor sublime, deixar tudo mais sutil também. Uhum. E também a gente consegue aplicar ela no processo criativo, que é onde a energia está mais presente também. Sim, sim. E essa questão da sublimação, eu gosto muito de observar, né, e de dar como exemplo, se a gente vê, por exemplo, o Chico, o Divaldo, né, foram pessoas que não constituíram família, que optaram, né, por não trabalhar essa energia criativa no seu aspecto sexual, mas sim no seu aspecto sublimado, né, no seu aspecto mais criativo, de trabalho no bem, é uma possibilidade. É uma possibilidade, né, de trabalhar essa energia. E todos nós temos essa possibilidade. É claro que para nós, no nosso nível evolutivo, ainda é mais fácil, mais cômodo a gente equilibrar, né, essa energia sexual no campo sexual mesmo, né? A gente vai pouco para esse campo da sublimação, mas é uma maneira da gente equilibrar essa energia, certo? E aí, gente, a gente cai em outra questão, né? Nós vamos falar um pouquinho mais voltado, né, para a energia sexual. E aí a gente vai cair numa pergunta que sempre aparece, né? Por que o sexo é tão ligado à punição? Né? O que vocês acham, pessoal? Responde aí no chat para nós. Por que vocês acham que tem essa visão de que está errado, né? Eu não entendi a palavra. É tão ligado a punição. Punição. Isso. É algo errado, algo sujo, algo que não deve ser praticado. Porque quando a gente vai falar de sexo, a gente fala baixinho para ninguém escutar. Sim, quem é professora sabe. Nossa, é a aula mais engraçada de se dar. Tem professora que fica complicada, eu não fico, não. Acho de rir. Porque você começa a falar, as crianças já começam a rir. Você fala assim, meu Deus. E as crianças dão aquela risadinha assim, né?
Olha o que ela tá Mas falando. olha que, sabe que depois que eu tive filho, eu percebi que é das crianças, que aqui em casa, se a gente fala bumbum, pronto, acabou. E é tipo assim, é palavras que eles acham engraçado, pum, bumbum. Então eu acho que vem um pouco da infância, sabe? A criança já tá rindo ali jogando videogame. É verdade. Bom, a Elisângela colocou. Uma vez eu ouvi, se conseguimos ver a energia de cada pessoa, não iríamos praticar ato com qualquer pessoa. Então, Elisângela, a gente vai chegar nisso, mas eu vou comentar um pouquinho. Isso é muito, muito sério, né? A questão, a troca sexual, ela é muito real, sabe? A gente estava comentando isso antes de começar. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho numa encarnação, né? Que a gente já teve muitas, elas nos marcam energeticamente. Eu posso, né? Não ter vínculo com aquela pessoa, mas o meu espírito reconhece a energia daquela pessoa. A gente troca, né? E aí a gente tem que pensar a nossa responsabilidade em trocar energia com o outro, tanto do que eu estou oferecendo, quanto do que eu estou recebendo energeticamente, né? Então, realmente, eu também concordo. Se a gente visse a energia das pessoas, talvez a gente fosse um pouco mais seletivo. A mesma coisa, eu acho que isso é tudo. Se a gente visse quantos espíritos nos acompanham, a gente não fazia nada de errado. Não é? Porque hoje a gente só faz que a lei vigia, que as pessoas vigiam. E se não tivesse ninguém vigiando? É só a gente pensar, né? Com a mão na nossa consciência e pensar como a gente age. A Rosana também comentou, acho que nos foi trazido pela igreja, milênios de colocação de culpa. Tem uma grande força, né? Coisas da igreja, um pouco sim. E eu não digo assim, tem mais algum comentário sobre essa pergunta, Lili? Não? Tá. E eu não digo só da igreja. Eu acho que, no geral, o que traz para nós é essa ideia de um Deus vingativo. De um Deus que pune, que está lá sentado, imponente na sua cadeira, né? Com seu cajado lá, arremessando um raio de castigo em quem ele quer. Então, a gente tem muito essa visão. Rosana ainda colocou depois, né? Depois teve a liberação exagerada dos anos 60, que não levou em consideração o equilíbrio nos relacionamentos e o respeito por si e pelo outro. Sim. Acho que ela é uma geração, foi uma geração que queria mostrar a liberdade, né? Que queria provar uma liberdade forçada, porque a gente vinha de uma antiguidade castradora. Então, quando liberou, o pessoal queria mostrar que era livre. E essa liberdade foi confundida com libertinagem, né? Foi muito bem colocada essa fala da Rosana. Né? Foi um movimento, assim, um boom, né? Eu acho que ela cai no que a gente fala muito na doutrina. Nem um pouco, nem muito. Né? A gente não pode falar que, nossa, é proibido, e a gente também não pode falar assim, nossa, não precisa ter consciência de nada. Faz o que você quer, né? E a gente tem, como ser humano, a gente tem essa dificuldade de encontrar o equilíbrio, sabe? De viver no equilíbrio. A gente quer ou ser feliz demais, ou minha vida vai desgraça. A gente não entende que, tipo assim, nossa, tá bom ali, calma, né? Vamos devagar, vamos caminhando. Né? E essa visão, realmente, de um Deus vingativo, que traz castigo, foi trazendo também, por toda a histórica, né, da igreja e de outras que derivaram desse pensamento, o pecado, né? O pecado, vamos dizer assim, a culpa. Por quê? Mas aí eu estou pensando, por que em torno da energia sexual? Por que em torno dessa energia criadora? Porque, gente, é uma energia poderosa, é uma energia que move. Uma pessoa que está ali, né, equilibrada com as suas energias, ela faz grandes coisas. Ela propõe coisas novas, ela quebra paradigmas, ela traz novas reflexões. E isso, em dado momento, né, que a gente teve da nossa história, sempre foi visto como ruim, como perigoso. Hoje, ainda é um pouco combatido, se não muito combatido, né? Mas hoje a gente tem uma visão diferente, né? Não é se permitido colocar uma pessoa na fogueira porque ela trata as outras pessoas com remédios medicinais, né?
Então, hoje a gente tem uma visão diferente, mas ainda vem, né, dessas questões. Você vê a fala do pecado original, né? O batismo é uma limpeza do pecado original. E aí a gente para e fala, peraí, eu estou batizando uma criança hoje, no ano de 2020, cujos pais tiveram um ato sexual em 2019. E qual é o pecado original? É de Adão e Eva, é lá de trás. Por que nós estamos pagando? É uma punição que se estende, ela é eterna, ela é infindável, né? Não tem uma justificativa lógica para ela. E se a gente for pensar, né, a gente só precisa de um quesito, né? Eu acredito que Deus é bom. Se eu acredito que Deus é bom, ele não é vingativo. Se ele não é vingativo, não tem sentido, não é lógico. Ele cobrar uma dívida se ele não é vingativo. Gente, a gente que é imperfeito, a gente que, ó, tá mais de muitos bilhões de anos atrás de Jesus, né? Se o nosso filho, se a nossa filha, se uma pessoa querida faz algo pra gente, a gente pode demorar, mas a gente consegue perdoar, a gente olha, fala assim, não, vamos dar um jeitinho, a gente vê, tô chateado, mas vai passar e tal. Imagina Deus, que nos criou, que é a perfeição, ele vai ficar lá de pinguinha, mandando pro inferno, cobrando nas outras gerações. Então, eu acho que a gente tem que pensar com racionalidade. É racional isso? Né? Dentro de tudo que a gente conhece da doutrina espírita, isso é lógico. Né? A gente tem que se questionar. A gente tem que questionar as coisas para a gente conseguir pensar melhor. Pensar, isso eu aprendi lá trabalhando lá em Piranguinho, no projeto de filosofia. Pensar, todo mundo pensa. Pensar bem é o diferencial. Então, a gente tem que aprender a pensar bem, porque pensar, todo mundo pensa. É inerente ao ser humano. Né? Então, vamos lá. Tem mais algum comentário, Lili? Mas quando o nosso espírito reconhece o espírito de nosso companheiro de vidas passadas, é pleno, revigorando e inexplicável. Ah, sim, a união sexual. É isso mesmo. E aí eu vou falar um pouquinho, mas vou falar um pouquinho, deixa eu ver se a gente vai entrar. A gente vai entrar. Não vou nem comentar e a gente vai entrar, porque a próxima pergunta a Nara vai fazer. Podemos dizer que o sexo deve servir apenas para a proliferação da espécie? A gente falou que a gente ia errar a palavra proliferação. Fala devagarinho, não tem nada. Proliferação, gente. Vamos lá. Então, a gente já conversou os tipos de sexo, é só punição. Não é? Então, é só para proliferação? Não, óbvio que não. É meio óbvio, a resposta aqui é bem... Pá. E aí, se a gente for pensar, quando a gente pensa desse jeito, né? Ah, é só para eu perpetuar a minha espécie, só para reprodução. Realmente eu não entendo o que é uma energia sexual, né? Porque eu pego uma coisa que é grande, que ela é poderosa a ponto de mover uma pessoa, como fez o Divaldo, por exemplo, a criar uma instituição, acolher as pessoas, trabalhar nisso a vida inteira. E aí eu pego ela e reduzo a proliferação da espécie. É só para reproduzir. Então, realmente, quando eu penso assim, eu não entendi ainda para que serve. Eu não entendi que existe ainda uma energia sexual, né? Que, além de tudo, essa energia sexual é uma grande força para o autoconhecimento. Uhum. É uma das principais que você tem, sendo pelo modo criativo, pelo modo sexual, qualquer um deles. Sim, sim. E aqui, ó, ele ainda fala mais um trechinho. O sexo é o grande depósito de energias que pode retroalimentar, né, uma a outra, as criaturas que verdadeiramente se querem bem. Verdadeiramente se querem bem. Lembra que a gente falou? Energias sexuais pode ser boa, pode ser ruim. Então, assim, se eu estou num relacionamento, a gente ainda conversou disso agora à tarde, né? Estava falando de responsabilidade. É aqui que a gente vai falar de responsabilidade. Eu tenho que olhar, porque vocês me conhecem, né, gente? Adoro dar spoiler da minha própria palestra. Depois eu chego lá na frente e vejo que eu já devia ter falado. Se a gente tá, né, num relacionamento, e, por exemplo, eu e a Tainara estamos num relacionamento. E aí, eu não quero nada sério. A Tainara é uma pessoa que, nossa, ela super se apaixona.
E eu deixo rolar, porque olha, a Tainara é bobinha, nossa, deixa, é bom que eu aproveite. Pronto. Eu criei o quê? Uma conexão com a Tainara, a gente está se retroalimentando, as nossas energias estão se alimentando. E aí, de repente, eu saio. Como que a Tainara mantém essa conexão? Ela não mantém. Ela sofre, o corpo dela sofre, o cérebro dela sofre, o psicológico dela sofre. E quem está responsabilizado por isso? Eu. Porque eu rompi. Eu não fui responsável, né? Então, isso é muito sério, muito sério. Raquel ainda colocou, né? Claro que não, porque quando a gente ama, é um encontro energético de carinho, com certeza, né? E isso é o essencial da união sexual. É o sentimento, né? É a intenção de estar ali junto. E a gente tem que entender isso, né? Esse poder de atração, essa sensualidade, ela é uma característica da energia sexual na gente, no homem. Mas precisa ser usado com consciência, né? Com responsabilidade. E tem mais uma frase aqui, você quer ler para nós, Tatá? Acho que pode ler essa daqui. As criaturas nascem para aprender a amar. O sexo é legado sublime e o lar é refúgio santificante. Pode na próxima. Amor e sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um. E ninguém lesa alguém afetivamente sem reparações. Isso está no livro Sexo e Destino. Então, a gente vê o quê? Que tem responsabilidade, sim, né? A gente está falando aqui, nossa, não posso me envolver com ninguém, então. Nossa, só depois que eu casar. Nossa, né? Que pecado. Coisa... Não é isso, gente. Não é essa a questão. A questão é responsabilidade. Não me interessa o seu estado civil, na verdade, não interessa para ninguém. Não interessa a sua opção sexual, que não é uma opção, mas que as pessoas chamam. Não, isso não nos interessa. Me interessa e que sempre interessou para Deus é a sua intenção. E a lei natural, a lei divina, ela é muito clara com isso, né? Não interessa o que você está fazendo, o que interessa é qual a sua intenção com isso. Prejudicou, fez bem para as pessoas, prejudicou as pessoas, qual a sua intenção? Né? Então a gente vai ser, vamos dizer assim, julgado e não por Deus, por nós mesmos, quando a gente perceber, né, as nossas atitudes, pela nossa intenção. Quantas vezes a gente erra e a gente olha e fala assim, nossa, errei. Mas você olha e fala assim, poxa, mas eu queria tanto acertar, eu quis tanto acertar, mas eu errei. É diferente de quando você erra, você fiz de propósito, mesmo que eu queria prejudicar aquela pessoa. O engraçado é que muitas vezes a gente olha nesse negócio da nossa intenção e pensa, nossa, eu vou fazer com uma boa intenção porque Deus sabendo, vai ser importante para alguém. Sendo que no final, como a Vanessa falou, a nossa intenção vai afetar a gente. Que eu posso fazer 1000 coisas boas, estou fazendo tudo bom, só que minha intenção não é essa. Tudo bem, a pessoa está recebendo tudo esse bom. Sua intenção não vai afetar o que ela recebeu, vai afetar você. A Raquel colocou, exatamente, brincar com os sentimentos dos outros não é legal. Não é. E é até complexo, né, gente? Eu estou estudando um pouquinho de comunicação não violenta, e é engraçado que ela tem um princípio bem bacana, sabe? Ela diz assim, ó, toda violência, todo ato violento, ele está dizendo algo da pessoa que o cometeu que é uma necessidade não atendida. E você não se responsabilizar pelo relacionamento com os outros, pela afetividade, né? Não se preocupar com o outro, é um ato violento com o outro e com você mesmo, porque você está se autodenegrindo, né? Você está prejudicando a você ali também. E por que a gente faz isso? Porque talvez a gente tenha necessidades emocionais, psicológicas não atendidas dentro da gente, que a gente não está enxergando e que a gente não está nem olhando. Vanessa, eu acho muito legal a gente até deixar claro aquela velha conversa da guerra dos sexos, né? Você disse responsabilidade mútua, compartilhada. Às vezes a gente fala, tem muitas mulheres e homens que usam do sexo oposto para justificar
a sua falha. Por exemplo, os homens são assim, eles são menos atenciosos, as mulheres são assim, elas são mais rígidas, elas sofrem mais. Não. Homem e mulher são estágios do espírito. Eu já fui homem, já fui mulher, já fui homem, já fui mulher. Então eu já estagiei todas essas sensações, essas emoções. É o espírito que traz isso aí. Então a responsabilidade tem que ser dos dois. A gente não tem que justificar, porque o homem é assim, não, é porque ele é homem, por isso que ele faz isso. Não. Nós somos espíritos. Estamos num corpo de homem e de mulher. Mas nós somos espíritos. A responsabilidade tem que ser cobrada dos dois. Não, eu concordo, eu acho que foi muito importante a fala, e para a gente enxergar também a nossa potencialidade, né? Às vezes a gente tá num corpo, né, que está exigindo de nós, né? E muitas vezes a gente se justifica dessas maneiras que você está falando, mas é porque a gente esquece que a gente é um espírito imortal. A gente esquece, né? Que a gente já viveu muito, que a gente ainda vai viver muitas existências. Então, acho que é importante essa fala. Bom, deixa eu adiantar um pouquinho mais, porque eu vou ter que pular alguns slides. Vamos lá, Tainara, você. Fazer uma pergunta para vocês, que uma pessoa, quando ela abusa do sexo, ela pode ter algumas dificuldades em relação ao sexo em outra reencarnação? O que vocês acham sobre isso? Agora, responde aí, pessoal. A gente vai esperar. A Lili tá super animada, né? Eu tô sentindo a animação dela. Não, a energia dela sabe aqueles programas do Silvio Santos, né? Que a gente ficava com o negócio no ouvido e alguém perguntava se tinha que responder sim ou não. Sim! Não! Quer trocar por uma caixa de pó? Sim! E eu tô aqui, sim! Se a gente abusar do sexo, a gente vai. Tudo! Não só do sexo, gente. Lei de ação e reação. Vou deixar o pessoal responder, porque pode ser que alguém tenha alguma resposta diferente, mas não diferente da teoria, mas de forma diferente da gente analisar, que eu acho bacana, né? Contribui muito. A Elisângela tem dado bastante exemplo, eu acho muito bacana. Ela vai para o lado sentimental, a Raquel e a Rosana já vão rasgando, né? Rasga a doutrina e joga na cara. Então eu acho bacana isso, né? O pessoal falar. Mas eu acho que sim, lei de ação e reação, né? A gente sabe do plantio, né? O que você plantou e o que você vai colher. Tem até uma mensagem que está no livro Sexo e Destino, que eu vou ler aqui para vocês. O Instituto das Almas Irmãs no Plano Espiritual é uma das instituições destinadas a socorrer espíritos desencarnados que necessitam de redução sexual. Educação. Lá o sexo é estudado em todos os sentidos, contemplando o amor, o matrimônio, a maternidade, o equilíbrio, a medicina e a evolução. De cada 100 espíritos auxiliados por essa instituição, que ali retornam após uma encarnação, 18 chegam vitoriosos, 22 melhorados, 26 imperfeitamente melhorados e 34 onerados por novas dívidas. Viu, gente? Como é que tá facinho? Coisa tranquila. Mas olha que positivo. Antes de eu ler o comentário da Raquel, olha que positivo. Somente 34 é menos da metade. Não conseguem, né, caminhar nem um pouquinho e ficam no mesmo lugar, só que adquirem novos débitos, né? Então é interessante esse relato do André Luiz no livro Sexo e Destino, porque mostra para nós, né? Como que é forte realmente essa influência da matéria sobre nós e que é preciso que a gente caminhe. Não adianta a gente ficar parado esperando uma hora eu evoluo, uma hora eu melhoro, uma hora... Não adianta, não vai melhorar, gente. As coisas não caem do céu. As coisas são trabalho, movimento, ação. Se a gente não fizer, vai ficar do mesmo jeito. Sim, não adianta nada você ter uma prova na escola, sentar no sofá pensando, deixa, a física vai entrar em mim, eu vou saber tudo para a prova no dia seguinte. Não vai. Não vai.
Eu tentei, não vai. Tainara, uma vez eu fui fazer uma prova, eu era muito jovem, e eu fui pedir ajuda, a minha tataravó tinha morrido, e eu fiquei, ai vó, você podia me ajudar, ajuda eu aí, não sei o que, eu tinha 13, 11 anos, não sei, minha avó não tinha quarta série primária, o que ela ia fazer? Eu ia tomar palmo na prova, pensa, hoje eu sei, eu vou pedir pra Einstein. Dureza. Com certeza. Gente, já viram um meme? Tem um vidinho que é meme, é muito engraçado. É um menininho lá do Oriental e ele tá sentadinho na mesinha com o livrinho aberto. As crianças tudo correndo. Aí ele fecha o olhinho, passa a página do livro e faz assim, ó. Tipo, pega do livro e põe na cabeça. Aí ele passa outra página, pega do livro e põe na cabeça. Uai, gente, é tentativa, né? Um dia ele vai perceber que não é bem assim. Engraçado, Vanessa me marcou nesse vídeo falando que lembrou de mim. Ai, gente, vamos lá. Raquel comentou: sim, pelo que a gente aprende na doutrina, a gente colhe o que plantamos. E é legal pensar também que a gente colhe o que plantou, mas não é uma coisa que a gente vai levar tipo lá de punição. Uhum. É uma reeducação, como fala, vai vir do jeito de educar. Não é nada tipo, nossa, fiz errado, vou colher, vou sofrer. Não, é para você conseguir se educar e melhorar mais com isso. Uhum. Pode ler. Pode ler o comentário da Malu. Sim, a Malu falou pra gente. Acredito que a pessoa fica presa nessa energia desequilibrada e quando voltamos, mesmo que em outro corpo, trazemos isso. Sim, marca para espírito. Sim, é um processo muito interessante, gente. Eu já falei isso na reforma e eu gosto de falar, porque às vezes a gente tem uma sensação de que eu vou chegar lá no plano espiritual e aí a espiritualidade vai olhar para mim e vai falar o que eu preciso ter. Engano, gente. A espiritualidade não vai te falar nada, né? O que vai acontecer? Tudo que a gente fez, né? A gente falou disso semana passada. Tudo que a gente fez de bom, de ruim, está registrado no nosso perispírito, né? Está escrito lá. É um livrinho aberto. A espiritualidade vai escanear aquele livrinho e vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui que é o conteúdo da Vanessa. E aí a Vanessa vai reencarnar. E a Vanessa quer muito ser mãe, mas ela abusou muito das energias sexuais. Uma possibilidade. Isso não acontece com todo mundo. E a Vanessa abusou muito, vamos dizer assim, das energias sexuais. E aí, na hora que a Vanessa vai conectar o seu corpo com o seu espírito através do perispírito, esse perispírito vai formar células para se conectar no corpo. Como que um lugar machucado cria uma célula boa? Não tem como. O seu perispírito não vai conseguir criar uma célula perispiritual boa, sãzinha, para juntar no seu corpo. Então, aquele local vai ter uma falha perispiritual por algo que você infligiu o seu perispírito. Para você perceber como é algo muito espiritual no perispírito, fica marcado mesmo, porque a gente tem a renovação de células, tipo, de 7 anos. Se fosse assim, se renovasse tudo, eu não ia ter problema de coração, gente. Tá marcadinho lá, então ainda tá machucado, é uma área que a gente tem que treinar, tem que melhorar. É uma propriedade que o perispírito tem de manter gravado nele todos esses registros. Então, quando acontece essa troca de 7 em 7 anos da célula, a gente tira todas as células, mas você precisa desse probleminha no coração, porque ele é algo que vem lá das suas outras existências. Então, ele renova as suas células com probleminha no coração. Aí você olha e fala, pô... qual é? Mas é a justiça, essa é a justiça divina, né? Aí a gente entende Deus. Elisângela ainda comentou, né? Acredito que sempre há tempo de se arrepender e se tornar uma pessoa melhor para evoluir. Com certeza, Elisângela. Mas, ao mesmo tempo, até aqui no que a gente pesquisou, né? A espiritualidade ainda coloca assim, que se dentro do processo evolutivo, né? Essa pessoa ela ainda não dá conta, né, de ter essa privação durante a vida, né? É dado para ela uma oportunidade de não ter tantas dificuldades nessa área através do influxo, né, de energia magnética. E é como se aquela imperfeição ela ficasse meio que coberta ali, né? Meio que mascarada. Você faz uma gambiarra ali, aquela pessoa não tem aquilo naquele momento, mas quando ela tiver condição de ter sucesso, né, naquela encarnação, ela vai
vai resgatar esses débitos, para a gente ver como Deus é bom, como a providência divina é boa. Ela só deixa a gente resgatar quando não tem mais opção e quando aquela é a melhor opção. Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. E aí, para a gente fechar, a gente vai fazer essa pergunta, tá? E eu já estou atualizando a Tainara do que nós vamos cortar e o que nós vamos falar e fazer o breve fechamento. Ok. E aí, a gente achou importante, vou ler o comentário antes da Raquel, tá? Na verdade, está na nossa consciência, aí eu terei de disciplinar os meus desejos, aí estarei caminhando para a minha evolução, com certeza. Né? A consciência e o pensamento, né, são propulsores, né, das nossas atitudes. Tem mais algum comentário, Lili? Não? Beleza. Então, a gente achou importante, na verdade, a Tainara até que me deu esse toque, porque eu já passei dessa idade adolescente. Aí eu fiquei assim, né, tipo, nossa, é verdade, legal. Como debater o tema sexo com os filhos dentro de casa? Como que a gente fala? A gente não fala? A gente finge que não existe? A gente fala que é ruim? O que a gente faz? Né? Fala que é errado? O que a gente faz? E aí, nós vamos dar não dar algumas dicas, mas falar um pouquinho sobre isso, né? Você quer que eu comece? Sim. Tá, obrigada. É importante, né, que a gente fale sem preconceitos, né? Sem preconceitos no sentido de sem enfeitar demais, né? Trazendo a dúvida do filho. A gente tem muitos problemas. Às vezes o filho pergunta uma coisa e a gente responde 10 coisas e ele só queria saber uma. Então, gente, responde o que a criança perguntou. Se ela tiver mais alguma pergunta, você vê. Nossa, ele tem 5 anos, acho que isso para ele não vai fazer nem diferença, porque ele não vai entender. E aí você vai trabalhando com isso, você conhece o seu filho. Mas é importante responder, sabe? Não ficar naquele miraculoso, naquele, nossa, é algo proibido. Porque, gente, isso só vai gerar uma ansiedade e aquela criança vai querer conhecer aquilo e aquele adolescente vai querer saber o que é, porque dentro de casa ele não sabe de nada. Então, é importante que a gente converse, que a gente fale com respeito, com responsabilidade. E outra coisa, se a gente já cria um ser humano responsável pelo sentimento do outro, fazer isso, gente, com a parte sexual, vai ser uma mamão com açúcar. Porque ele já é responsável pelo sentimento dos outros. É um conjunto. Não adianta a gente rejeitar um filho uma vida inteira, castrar ele uma vida inteira e querer que ele seja equilibrado com as energias sexuais dele. Provavelmente ele não vai ser. Sim, além de tudo, como a Vanessa falou, é algo muito importante, principalmente na parte da adolescência, que é a parte que eu particularmente vivo mais, você ter essa abertura para falar disso dentro de casa, com seu pai, com sua mãe, com quem que for. Porque tem muitas dúvidas que, tipo, muitas vezes fica perdido, vergonha de perguntar para algum amigo, alguma coisa assim que não sabe. E para mim, na minha opinião, é melhor a gente perguntar, saber de tudo pela família, um tanto de coisa, ter essa conversa do que saber na rua, aprender em outro lugar, aprender de formas não é correto, né? São Não formas errado, né? Mas você vai ouvir a parte promíscua na rua, né? A parte em que o homem distorceu, né? E em casa os pais vão te orientar com carinho, com a educação, com limites, né? Eu acho que o mais certo é isso mesmo. A gente não se sente tão perdido quando tem essa abertura em casa, porque cria uma confiança. Olha, eu posso conversar sobre isso. É muito importante, tipo, para mim foi muito importante ter essa abertura, ter como poder conversar sobre isso lá em casa. E gente, não adianta. Criação de filhos é acolhimento. Eu sei que muita gente fala, mas tem que ter respeito, né? Eu sou a mãe, ele é o filho, ótimo. Ninguém está pedindo para destruir esse papel. Você continua sendo mãe e pai, e seu filho continua sendo filho. Mas é uma responsabilidade sua, né? Colocar para ele as informações que sejam informações coerentes, que sejam coisas que vão ajudar ele na vida. E não deixar ele, né? Procurar com os outros adolescentes da idade dele que sabem tão pouco quanto ele. Né? Então, é importante, né, a gente ter esse cuidado. E aí, para a gente fechar, nós temos 1 minuto nas considerações finais. A gente espera que vocês tenham gostado, né, de aprender um pouquinho mais sobre essas energias.
realmente é uma coisa que a gente tem que sentir, né? A gente tem que entender essa responsabilidade, né? O espiritismo não proíbe nada, o espiritismo não condena nada. O espiritismo, eu gosto do espiritismo porque ele é muito prático. Ele olha e fala assim, olha, é isso, acontece isso, você tem que observar isso, pronto. Você faz o que você quiser, você tem seu livre-arbítrio. E a lei divina também é assim, gente. A lei divina também respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. E se hoje eu não estou satisfeito com o que está, né, o que está correndo na minha vida, calma, respira, repensa, olha, né, vê todo o caminho que você está trilhando, né, e vê se realmente você está, né, você está equilibrando não só essas energias criadoras, mas todas as energias, né, da sua vida. Quer deixar alguma consideração final? Tranquilo, então, aqui. Terminamos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi um prazer, né, a gente poder conversar um pouquinho. E é um assunto gostoso, né? Que às vezes, se a gente for pensar que fica leve, mas fica pesado, a gente pode pôr leveza, né? Na forma de abordar. Sempre que a gente pega um assunto assim, né, meio pesado, meio castigado, tem que fazer dessa forma, né? Trazer ele para uma leveza mais fácil de conversar. Legal, bacana. Muito bom. Eu tenho algumas gordices para o ego, né? Não devia não, mas gordices para o ego é bom para vocês. Que belezinha, Rosana. Verdade, Rosana, eu e a Tainara também, eu já tinha colocado esse tema, mas depois fiquei pensando, falei, mas quer saber? A gente tem que falar assim, né? Tem que quebrar o preconceito. Obrigada, Raquel. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, quando voltar no presencial, vocês podem fazer esses elogios lá que a gente fala, tá? Pode fazer pessoalmente, né? As meninas vão gostar. Muito bom, gente. Vamos agradecer, né, a presença de todas as pessoas que são sempre companheiras nossas, né, do estudo, sempre vêm, sempre estão aí. Eu sei que muitas pessoas não vêm no horário, mas que depois assistem a live, aí vem, a gente tá já tô dormindo, tô deitada, tem gente lá, nossa, adorei o estudo, foi legal a reforma e tal, e eles vêm falar. Então a gente sabe que o pessoal assiste depois, a gente tem alcançado um número muito grande, né, Vanessa, de views, né, de visualizações nas nossas palestras. Eu tenho uma pessoa, ela ia no presencial, não sei se vai lembrar dela, a Kátia, que tinha 2 filhos adotados por ela mesma. E aí ela encontrou comigo no postinho essa semana e falou assim, meninas, vocês me fazem companhia de madrugada. Eu não consigo assistir durante o horário, mas toda madrugada eu pego a reforma e eu vou assistir vocês. Então, a gente sabe que tem muita gente que assiste depois, e é bacana, né? A gente faz para todos nós, né? É um prazer. Então, muito obrigada a todos que... Na Raquel, não precisa sentir saudade, não. A gente está cheio de ideia, né, Vanessa? De colocar um ponto de internet no NEFA e continuar fazendo ao vivo de lá, do núcleo. Acho que vai rolar muito essa ideia. Vamos ver se a gente consegue prosseguir isso. Né? Vanessa, eu queria que você fizesse a prece e eu vou fazer um fundo musical para você. E queria que você também fizesse uma vibraçãozinha para a família da Denise, nossa amiga querida, né? Que está passando por um momento difícil de despedidas, né? A irmã Letícia já foi, o pai não está legal, não está bem, né? Então vamos fazer uma vibração, né? E para todas as vítimas e todas as pessoas do Covid que no mundo inteiro precisam de um pouquinho de amparo e vibração, né? Vamos lá? Eu só pedi um silêncio aqui de novo. Não tinha nada assim. É que tem gente jogando videogame. Vamos lá. Vamos então, mais uma vez, encher os nossos corações de gratidão. Gratidão ao Mestre Jesus, que muito, muito nos ama
e nos acompanha. E veio aqui ao nosso mundo para nos mostrar o amor, para viver o amor, para ser o amor no meio de nós. Gratidão a Deus, essa energia suprema que nos deu a vida e habita em cada um de nós. Hoje, nós vibramos e pedimos pela família da nossa amiga Denise, pelos seus entes queridos que ficaram no plano físico e os que se desprenderam à pátria espiritual. Que os bons espíritos nos acompanhem nesse momento de prova, nesse momento de dor, nesse momento de aceitação. E não só por ela, pedimos também por todos os irmãos que desencarnam em meio a essa pandemia. A todas as famílias que se despedem com o coração apertado, mas que nós possamos ter no peito também a certeza de que tudo na vida tem uma razão de ser. Hoje eu ouvi um palestrante que o não de Deus é um sim disfarçado. E isso é uma verdade para nós. Quantas vezes recebemos um não da vida, mas que na frente se mostra um sim. Que nós saibamos entender a grandeza dos nãos da nossa vida. E possamos crescer a cada adversidade e a cada pedra do caminho. Agradecemos, Pai, hoje e sempre, pela vida que nos abriu. Assim. Que assim seja. Obrigada, meninas. Amo vocês. Vocês são lindas demais. Obrigada, pessoal. E quarta-feira, só lembrando, nós temos live com a Elisângela. Ela vai falar de sentimento de inferioridade. Semana que vem, live da Reforma Íntima ao vivaço para vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Beijo, meninas. Beijo, boa noite, pessoal. Boa noite, gente.